Um bom dia a todos que vêm até a nossa casa, Centro Espírita Vovô Nestor. Mais um domingo que a gente se reúne para uma palestra, né? Um tema desenvolvido à luz da doutrina espírita. Nos dá muita alegria por estarmos aqui reunidos. E antes da gente iniciar, eu vou dar os recadinhos. Aí a gente faz uma prece e já iniciamos a palestra, né? Então os recadinhos são sobre os trabalhos que a gente faz aqui na casa. Ah, tá. Obrigado. A gente aqui no Centro Espírita Vovô Nestor, né? Domingo nós temos 4 trabalhos. Né? O primeiro é o trabalho de assistência espírita cristã, que se inicia às 9 horas da manhã, onde nós fazemos uma reflexão sobre um trecho do Evangelho, né? Tem uma preleção, e depois nós recebemos os passes, né? Como um tratamento aí, de fluidoterapia, né? Em paralelo à assistência espírita cristã, nós temos a evangelização infantil, que também começa às 9 horas. Então, os pais que quiserem vir trazer seus filhos, né? Ou seus netos, ou seus sobrinhos, podem estar trazendo as crianças aqui na casa. Tem as evangelizadoras que dão as aulas sobre moral cristã, muito importante para que as crianças possam começar já a ter contato com os ensinamentos de Jesus, né? E isso se fortaleça junto com o próprio exemplo dos pais, né? Para a vida delas, né? E também às 9 horas a gente iniciou um curso, que é o curso de iniciação ao Espiritismo. Então aquelas pessoas que quiserem começar a estudar um pouquinho a doutrina, ter um pouco mais de informação a respeito, né? Há um grupo que se formou, né? E cada aula, né, tem um tema, né, sobre reencarnação, sobre o mundo espiritual, sobre mediunidade, sobre o próprio Evangelho do Cristo, né? Então, aqueles que quiserem começar a estudar com a gente a doutrina são muito bem-vindos, né? O curso é gratuito, como todos os trabalhos que a gente faz aqui na casa. E às 10 horas tem então a palestra, né? Depois, encerrando aí às 11, todo mundo pode voltar para casa para uma próxima semana, né? De lutas, né? Mas para quem não consegue vir no domingo, a gente também tem assistência espírita cristã às terças-feiras, às 19 horas, e o curso também de iniciação ao espiritismo às quartas-feiras, às 20 horas, tá bom? Então são todos convidados. E aqueles que estão nos assistindo pela internet também quiserem vir presencialmente na casa, são todos muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar a palestra de hoje? Vamos agradecer a Deus, primeiramente, ao nosso Pai, que nos criou espíritos, nos concedendo a vida e a oportunidade de estarmos aqui presentes, de corpo e alma, para aprendermos, para crescermos, para progredirmos o nosso intelecto e a nossa moral, os nossos sentimentos. Agradecemos a nosso Mestre Jesus, Ele que é o guia e modelo da humanidade e nos trouxe ensinamentos de amor, de humildade, de fé, de caridade, que nos devem guiar os passos na vida, e agradecemos por tudo que Ele faz por nós e por nos trazer novamente os seus ensinamentos agora nessa doutrina que renova nossas esperanças, que nos dá alento, consolação e esclarecimentos. E agradecemos aos espíritos amigos, nossos anjos guardiões, que velam por nós, que nos amparam, que nos inspiram sempre à prática do bem, que eles possam nos inspirar nessa manhã, a cada dia, para que possamos fazer escolhas salutares para o engrandecimento da nossa alma. Obrigado, Senhor. Esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Então eu vou convidar o nosso amigo Ricardo agora para fazer a palestra com o tema Evolução em 2 Mundos. Por favor, Ricardo. Bom dia a todos. Bom dia. Que a gente possa aí nesses próximos minutos, né, abordar um tema tão complexo e que, assim, ele abrange muitas áreas. Então, assim, eu já gostaria de avisar que
o meu objetivo aqui é apenas despertar o interesse para o tema, para que vocês saiam daqui, ou quem estiver nos acompanhando pela internet, tenha o desejo de falar, quero conhecer mais sobre esse assunto, começar a conhecer mais profundamente, porque a gente vê que culturalmente no Brasil, o nosso ensino às vezes na escola, principalmente nós que temos um pouquinho já de mais idade, pegamos uma época que o ensino não tinha tanta qualidade quanto tem hoje, Então muitos conhecimentos ficam difíceis, tanto é que o livro que nós abordamos, Evolução em Dois Mundos, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o médium também Valdo Vieira, muitas pessoas falam, não, esse livro é muito difícil, tem termos muito técnicos, é muito difícil. Então, vou dar uma dica, principalmente quem está em casa agora, na internet, mas não faça isso agora. Dá para usar o quê? O que nós temos de tecnologia à disposição. O ChatGPT, por exemplo. Tá? Então, vocês vão verificar que eu fiz agora, para simplificar, pequenos resuminhos que o ChatGPT foi fazendo para mim. Então, pega um trecho do livro, me explique de forma simples e objetiva essa parte deste trecho deste livro. E ele vai explicando. Então, claro, fazendo leituras, dá para fazer isso com o Livro dos Espíritos. Então, toda obra que sentir dificuldade, hoje nós temos o merecimento de ter uma tecnologia que nos ajuda. Então, para as pessoas que têm essa dificuldade, tá? Eu aconselho isso. Então, nós vamos verificar depois, vocês podem me dar o feedback se vocês acharam muito difícil, ou não. Então, não vamos explorar todo o tema, só alguns pontos do livro, apenas o capítulo 1, 2, tentando aí chegar até a conclusão do 2. Vamos ver se o tempo vai nos permitir. Então, o espírito é o espírito de André Luiz. Tá? Este espírito trouxe boas contribuições com as obras de Allan Kardec, complementando, destrinchando informações que a gente vê nas obras básicas de uma forma mais genérica, e ele traz muitos detalhes. Foi psicografado no ano de 1958. Cada semana, um médium, ou Chico ou Valdo, eles psicografavam em cidades diferentes, Uberaba e Pedro Leopoldo. E era muito interessante a narrativa fazendo um corpo. Então vamos lá. André Luiz, na introdução, ao resumo aí da introdução que o André Luiz coloca, que é muito mais completa, mas aqui fica o sentido que dá para entender. Ele fala, os seres humanos, mesmo em uma sociedade avançada, não estão imunes à solidão nem à angústia. A civilização oferece conforto material, mas não elimina problemas emocionais e espirituais. Embora tenhamos alcançado progressos notáveis na ciência e medicina, ainda não sabemos curar feridas emocionais, libertar mentes da escuridão ou resolver questões espirituais. Isso em 1958. É tão atual, A gente vê índices de depressão e uma série de coisas aumentando na nossa sociedade. Ainda mais os dias de hoje, Guerra, violência, a gente vê muito noticiário. Será que é isso mesmo? Será que para onde nós estamos caminhando, muita gente fica incerta? Que rumo estamos tomando? Será que vai ter uma terceira guerra mundial? Então, essa incerteza, os espíritos nos apontam, e eu gostaria de colocar o ponto de vista dos espíritos. O que eles passam não é o ponto de vista do Ricardo. Eu concordo com eles, mas a opinião que eu vou expressar não é minha, e sim dos espíritos. E ele diz, este livro busca explorar a evolução da alma em 2 planos, ligando ciência e espiritualidade. É destinado a todos que buscam respostas, é quem está buscando. Aquele que quer algo pronto, infelizmente, vai ter dificuldade, vai desistir. Mas quem está buscando resposta, esse livro vai, sim, atender para quem quer entender o sofrimento humano. Não por que sofremos, porque existe a dor e o sofrimento no universo. Nem os espíritos sabem, e eles não respondem. Os espíritos que fizeram a codificação não explicam o porquê. Eles explicam para quê. Para que existe a dor, para que existe o sofrimento. Tem uma finalidade, um objetivo. Por que Deus fez desse jeito e não de outro? Eles também não sabem. Então, aí, essa é uma informação muito importante. Porque muitas pessoas não acreditam em Deus quando vê atos como da atrocidade, da guerra, e fala assim, não é possível um ser ter criado, e ter permitido essa barbárie ainda nos dias atuais.
Como que esse Deus permite que isso aconteça? Então, não deve existir um Deus. Note que esse é como se fala, um viés, uma tendência emocional. Logo, aquilo que eu não entendo, não acredito. E os espíritos vêm trazer, por isso que utilizei André Luiz. É uma pessoa que já morreu, que já está numa outra realidade, como ele fala. Então, ele está falando, olha, a vida continua, né? Junto com outros espíritos. Explica tudo? Não. Mas, o fato é que não dá para tampar os olhos, né, e falar assim, não, isso não existe. Haja só a pesquisa em cima só de um médium. Não precisa ter muitos. Vamos pesquisar Francisco Cândido Xavier, a sua mediunidade, né, as provas que ele dá da imortalidade da alma, que a vida continua, certo? Então, as pessoas que desejam ter essa esperança, e a divina destinação além das estrelas. Então ele diz assim, André Luiz, embora estejamos fora do plano físico, e nós vamos ver o que é isso, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração total o mundo, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo, com os seus espetáculos de grandeza. Ou seja, quando a gente morre, desencarnamos. Fala assim, nossa, eu nem sabia que a vida continuava. Vamos pensar essa situação. A pessoa que fala, não existe Deus, não existe vida após a morte, desencarnou, vai continuar vivo. Vai chegar e falar, nossa, eu pensei que tudo acabava. Então agora você revê as suas posturas. Por quê? Não só a vida continua, como você vai ter que voltar. Porque o objetivo é evoluir. Não sabia. Então você começa o quê? Diante da morte, rever as suas posturas. Hoje, todos nós somos espíritas, acreditamos em vida após a morte. Se perguntar para qualquer um de nós, a maioria, quer desencarnar hoje? Quer ir para o mundo espiritual agora? Quem de nós vai falar, não, eu quero? A maioria vai falar, não, espera um pouquinho, minha família, né, tem outras pessoas, o meu carro, a minha empresa, ou outras coisas. Então, a questão é, a realidade espiritual ainda para nós é algo muito aquém, ainda, espiritualmente. Estamos começando, e o André Luiz ele vai tratar explicitando essa situação. E ele mesmo coloca que o universo propõe desafios pela sua grandeza. Então, os espíritos não sabem tudo, estão na mesma jornada evolutiva, os espíritos somos nós. Porém, existem aqueles que já evoluíram e que estão coordenando coisas que nós ainda nem sabemos. Então, eu gostaria de fazer um convite aqui, um pequeno exercício mental. Aqui está o nosso planeta. Não sei se dá para ver direito aí pela internet, mas é o planeta Terra. Vamos só fazer um exercício mental de, imagine você, cada um de nós. Vamos crescer agora, cada um imagine, faça esse exercício. Crescendo, 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 até com que o planeta fique do tamanho de uma bola. Estamos com um planeta aqui, cada um de nós. Veja, não é diminuir o planeta. É nós ficarmos tão grande que o planeta cabe aqui. Com o planeta aqui na mão, a gente olha e fala assim, isso daqui tem um pouquinho de líquido, né? Tem uns pedacinhos de areia. Aí você toca aqui, cria um tsunami, né? Porque você está grande. Você pega ali um pedacinho da areia e destrói um continente. Ou seja, você tem o poder, né, de destruir, amassar esse planeta com a mão. Certo? Então você fala, não, tomar cuidado. Por quê? Nós queremos ser violentos? Não. Tem os familiares, as pessoas que amamos estão nesse planeta. Então a gente só olha, observa e fala, não vou mexer. Mas cadê os nossos planetas? Cadê os nossos parentes aqui? Cadê os 8 bilhões de pessoas? Quando a gente reduz o planeta, já não dá para enxergar. Cadê todo o nosso ecossistema? É só uma bolinha. Certo? Então vamos fazer exercício de perspectiva. Aqui, vamos avançar, a gente cresceu mais ainda, onde a gente está vendo aí o sistema solar. Claro que o Sol não está em proporção, o Sol é muito maior, mas só para mostrar que essa bolinha não está ao acaso, solta. E aqui é uma realidade 2D, uma representação do sistema solar. Só que ela está em 3D. Lembra? O universo ou o nosso sistema solar está em movimento, certo?
Então a gente está acompanhando esse movimento. Olha que interessante, a gente vê um sistema solar. A gente fala, nossa, nós crescemos a tal ponto de falar, não, eu quero ver mais agora um conjunto de sistemas, né, de planetas, estrelas, e a gente vai adiante. Agora vamos para um lugar que todo aquele sistema está aqui dentro. Tá? Cadê o planeta Terra? Cadê nós? Tá? Nós, o pessoal que ficou, nós estamos grande aqui, ó, nós estamos olhando. Então vamos pôr uma lupa ou um microscópio para já ver, achar o planeta. Então a gente vê um microscópio, põe uma lente ali, olha, o sistema está lá. Tá? Mas quando você se torna tão grande que lembre que isso é em 3D, né? Aqui é só uma figura 2D, mas você está vendo todo o movimento acontecendo, tá? Mas você precisa de instrumentos para apreciar. O James Webb, que é uma das tecnologias aí que a raça humana conseguiu aí triunfar, né? Tem trazido muitas novidades. Inclusive o site da NASA é muito bom, tem muita informação importante. Seria interessante cada um de nós dar uma olhadinha lá, porque tem coisas que a gente nem imagina que está sendo monitorado, né? Sobre o planeta e o sistema. E aqui a gente vê, em uma imagem que ele captura, 50 mil, né, galáxias. Em uma imagem, tem muito mais. Agora vamos crescer e falar assim, não, eu quero pegar todas essas galáxias e transformar no tamanho de uma bola. Então nós crescemos mais ainda e suflamos, né, e ficamos maior. Saiu na revista Nature, né, a Lana Keia. Ou seja, são modelos que a nossa ciência atual está tentando desenvolver para entender os dados que o James Webb, né, e todo o mecanismo aí da nossa astronomia está buscando compreender. E eles propõem, né, que existe, e ali está, you are here, né? Ali, ó, você está aqui. Ou seja, todo o nosso sistema está ali, naquele pontinho, a gente passa de um pontinho. Isso causa na gente o quê? Um sentimento de, pô, sou um grão de areia, sou uma gota d'água, né? Então, não sou nada. Como? Sou uma poeira estelar. Não é isso uma frase? Que sou uma poeira estelar, insignificante para o mundo. Então, para muitas pessoas, isso dá um sentimento de perda. Fala, não, esse universo é tão grande, eu sou tão pequeno. Não tem sentido muito a vida. Então, as pessoas fazem conclusões. Os espíritos, André Luiz, ele coloca, ó, inteligências superiores, notem o nível de inteligência, orientam as aglomerações de átomos em grandes colmeias, reduzindo-as a áreas espaciais intrínsecas para criar a massa nuclear dos planetas. A pressão, imagina a pressão para criar uma massa nuclear de um planeta. Então, a inteligência não é feita só de uma explosão ao acaso, né? Os espíritos apontam, olha, existe um trabalho de inteligência, né, na organização do universo. E a ciência, cada dia mais, está verificando que existem leis, inclusive foi proposta agora, que a lei da evolução não é só para a vida. Eles estão propondo que a lei da evolução é para o universo, que a matéria e o universo também está evoluindo. Tá? Então, cada dia que se passa, a ciência está conseguindo, né, confirmar o que os espíritos apresentaram já desde Allan Kardec. Então, esses mundos destinados à evolução espiritual, ó, por eras, até colapsar e se transformar em estrelas extintas, ou seja, o planeta vai nascer e vai morrer, como diz aqui, ó. Posteriormente, sob a orientação divina, essas estrelas se desintegram, liberando as partículas para criar novos corpos celestiais, perpetuando a obra criativa de Deus, ou seja, a lei de transformação, transforma para evoluir. Nós estamos falando de planeta, com bilhões de anos, sistemas solares, né? Galáxias. Olha o nível de grandeza que é a criação. Então, muitas vezes a gente tenta reduzir a criação ao nosso entendimento. Mais ou menos assim, se eu chegasse e falar assim, tenta pôr aí o Sol no seu bolso. A gente falaria o quê? Você está louco, né? Nem pensaria nessa hipótese, certo? Por que a gente faz isso com o Criador de tudo isso? Tentamos trazer a ideia do Criador ao nosso entendimento e falar, não, agora eu entendi o que é Deus, exatamente como Ele age. Não. O nosso trabalho é o quê? Todo dia buscar ampliar o nosso conhecimento sobre o que é Deus. Tá? Não é
moldar o que existe na vida ao nosso entendimento, mas usar as experiências, usar o nosso conhecimento no dia a dia para procurar entender a realidade. É diferente, não adequar a teoria. Tá? E o que os Espíritos apresentam, cada dia mais está sendo confirmado. Do que é feito o universo? A ciência hoje coloca que somente 4% é de matéria bariônica, né? As massas, prótons, nêutrons, onde tem massa. Então, são planetas, estrelas e nós. Vamos pegar o planeta, a Lua, o Sol e todas as estrelas e os planetas. Vamos juntar tudo. Só daria 4% daquilo que o homem conseguiu pesquisar hoje do tamanho do universo. 4% seria, e o resto seria matéria escura, né, e energia escura. Vamos ver o que seria essa matéria escura. As galáxias estão em movimento, lembra? Né? Em movimento que, se não tiver uma gravidade, né, as estrelas estariam o quê? Em dispersão. Então, os cientistas hoje atribuem o quê? A essa matéria escura que é capaz de manter as galáxias que estão girando e os planetas ali, ok? Então vamos lá, adiante. O que os espíritos afirmam? Né? Que só existe um universo e que ele é infinito. Ou seja, não existe realidades paralelas como às vezes é submetido. Existe o quê? Um universo, isso é importante. Deus criou um universo que ele é infinito, não tem começo nem fim, certo? E ele é feito de matéria. Matéria. Os espíritos deram o nome de fluido cósmico universal. Para Allan Kardec, na pergunta 33 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as transformações e modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Ou seja, existe um fluido que está no universo inteiro e esse fluido vai se transformando em tudo que existe no universo. Mas e as formas de matéria que a gente vê? Aí que entra a diferença, né? Esse fluido cósmico universal, cósmico, aquele que dá ordem, né? Cosmos, está no universo inteiro, está em tudo, porém em diversos estados. Estados é uma palavra do latim, né? Status, ou seja, posição, condição, situação. Ou seja, a matéria está em diferentes situações. Vamos pegar aqui, até hoje, né? Cada dia estamos descobrindo mais. A ciência hoje encontra em 7 estados da matéria, né? Nós conhecemos mais, normalmente 3, né? Que é o mais famoso, que nós vamos verificar, e os outros 4 estão sendo cada dia mais estudados através de experimentos científicos. Para simplificar aqui, não é o objetivo da nossa conversa. Vamos pensar aqui o mais conhecido, sólido, líquido e gasoso. Nesse processo, nós temos o quê? As moléculas, os átomos, né? No estado sólido, vamos pensar um cubo de gelo, H2O, né? Compacto, as moléculas ali, os átomos ali, numa forma o quê? Mais rígida, certo? Por isso que é sólido. Porém, essa pode sofrer transformação, né? E virar o quê? Líquido, certo? Aí tem o nome do processo, que é através do derretimento. Mas, se eu colocar na geladeira de novo, o que acontece? Fica gelo. E eu posso ficar brincando de fazer isso infinitamente. Ah, mas nunca vai acontecer do gelo acabar? Depende, se você conter um ambiente que não deixe ele evaporar, né, e mesmo que contenha o vapor, você pode formar um ciclo e esse processo vai ser indefinidamente. Tá? É um ciclo que se fecha. Ou seja, é para representar o seguinte, na natureza, essa famosa frase do pai da química, né, Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então nenhuma molécula, mesmo quando você tem uma fusão nuclear, é destruída, é transformada. A massa nunca se perde, sempre se transforma. Então tudo que é matéria no universo, não existe a destruição, existe a transformação. Aqui nós podemos o quê? Usar essa comparação com o quê? O processo encarnado, estamos no corpo. No processo do quê? Sólido. Ok? Quando desencarnamos, passamos para um outro estado, ou utilizamos um outro estado. Porém, nesse momento, essa é a questão. Não é precisamos desencarnar para ficar no estado líquido.
a gente já está. Como assim? A matéria vibra em vários estados. E o espírito, ele não tem só o corpo material. Ele tem o que? O corpo espiritual, como nós vamos ver. Ó. André Luiz, ele diz, as inteligências desencarnadas, os espíritos, compartilham com os encarnados o uso do mesmo fluido, presente em todo o universo. Então, o mundo espiritual não é uma coisa à parte. Não está lá, não está embaixo, está em todo lugar, como aqui. Então, é a mesma matéria que ele diz. Porém, essas inteligências combinam partículas da matéria, como o nosso mundo material, com energia espiritual. Certo? A energia espiritual, como a gente verifica, quando a gente vai estudando a matéria, vai verificando cada vez mais, ela, quando você vai diminuindo, né, o seu objeto de apreciação, você vai verificando que a matéria é energia, como ele vai dizer aqui embaixo. Porém, essa energia espiritual, os espíritos, né, formam um veículo físico e psíquico em que se expressa. Ou seja, no mundo espiritual, o corpo espiritual é físico, não é a fumacinha, né? Não é Gasparzinho, é físico tanto quanto o nosso. Tá? Porém, a matéria em outro estado. Antigamente falava quinta essenciada, porque é o quinto estado da matéria. Agora já verificamos que está mais do que quinta essenciada. Né? A gente fala fluídico porque existem estados da matéria que nós estamos descobrindo com a nossa tecnologia. Então, esses espíritos trabalham tanto no reino material como no reino espiritual. São palavras que a gente tenta adequar. Né? Mas ele informa, toda a matéria é uma forma de energia tornada visível. E toda energia tem sua origem na força divina, que utilizamos para manifestar o nosso propósito dentro da criação. Então ele fala assim, as esferas espirituais não se referem a diferentes espaços físicos. O mundo espiritual está lá, está aqui, mas sim a distintas condições vibratórias. Como um exemplo, né, a água e o gelo e o gás. É a mesma H2O, moléculas, né? Porém, em composição de forma, rearranjo, pressão e uma série de outros fatores, vibrando, né, que faz com que ela esteja nesse status. Então, a matéria, na realidade espiritual, ela está vibrando em outra, que a gente fala, né, em outra frequência. Então, isso pode ser comparado também na Terra, que possui diversas camadas, algumas sólidas, né, o centro da Terra, por exemplo, é líquido. Né? Líquido é metal, né? Metal líquido devido ao aquecimento. E tem partes rochosas, certo? E temos aí a parte do leito do mar, da atmosfera e uma série de coisas, ou seja, são camadas. E ele diz, da mesma forma, o planeta espiritual, né, é estruturado em múltiplas camadas de atividade em diferentes elementos, como terra, água, né, e fogo. Porém, porque tudo isso é energia, apresentado de forma apropriada para aquela frequência, né, de partículas. Ok? Então, quando a gente entende fluidos espirituais, alimentação no mundo espiritual e uma série de outras coisas, isso às vezes fala, não, mas o mundo espiritual tem alimentação, né? Então, é o que ele vai desmiuçar e dar detalhes como acontece esse processo de evolução. Então, assim na Terra como na Terra, existem continentes e civilizações variadas no plano espiritual, variadas. Também há diferentes esferas de existência e evolução. E aqui é uma outra questão que eles dizem bastante. O corpo físico é um reflexo do corpo espiritual, que serve como principal veículo nas esferas após a morte. E sua estrutura eletromagnética, do corpo espiritual, são modificadas de acordo com as influências da mente que governa, especialmente em relação aos processos genésicos, né, de origem. Então, se é uma cópia, o que a gente pensa? O espírito pode procriar no mundo espiritual. Aí ele fala, existe, ele explica toda essa transformação, né, da parte reprodutiva, né, porque não tem lá e aqui tem. Né, ou a parte nutritiva, que também sofre uma transformação. Né, como, ele até cita esse exemplo da lagarta, né? Lagarta vai lá e depois se torna borboleta. Esse corpo é um envoltório dinâmico em que a consciência continua a se manifestar após a morte. É uma forma sutil, porosa e flexível. Suas células no corpo espiritual, sim. Então vamos quebrando a barreira de pensar que não é tudo células, constituição como o nosso corpo, em uma faixa vibratória diferente, e se comportam de acordo com suas características,
e apresentam diferentes formas conforme a influência do campo mental a qual estão ligados. Então a diferença é, aqui, todos nós, o nosso corpo é um reflexo da nossa mente, certo? Hoje. Tá? Se eu não cuidar bem do corpo, se eu ficar só deitado em casa, vai atrofiar. Se eu fizer bastante exercício, então o corpo é um reflexo das ações que a minha mente, né, faz com que eu tenha no meu dia a dia, espiritualmente também. Porém, como ele é mais sutil, tá, ele sofre um efeito mais intenso. Então, o corpo espiritual ou psicossoma é o veículo físico, novamente, no qual possuímos todo o equipamento de recursos, isso é importante, automático, que controlam inúmeras entidades microscópicas a serviço da inteligência. Esses recursos são adquiridos ao longo dos milênios, de esforço e recapitulação nos diversos estágios de evolução. O que seria isso? Por aqui um desenho, um vídeo, que é mais fácil. Isso daqui é um ser unicelular, uma ameba, né? E ela não tem cérebro, nada, ela está buscando alimento, procurando existir, né? Está queimando energia, procurando o quê? Achar, né, algum tipo de alimento. Mas ela não tem cérebro, não tem nada para pensar. Até o meio de ela se locomover, ela está numa placa, né, em laboratório, mas ela está se movimentando, né? Então não é só um processo químico, isso é um ser unicelular, tá? No nosso corpo, é o que eles falam, o corpo espiritual, sob direção automática da alma, o espírito, confere às nossas células especialização extrema. Essas células realizam funções essenciais no corpo denso e de maneira equivalente também no corpo espiritual. Ou seja, cada um de nós temos no nosso corpo, tá, milhares de células que estão sendo controladas pela nossa mente. A ciência hoje está buscando isso, porque eles estão pesquisando as células e estão verificando assim, como que elas trabalham coletivamente. E como que essas células, tá, do nosso corpo formam aquilo que a gente chama de eu. O Ricardo, né? Como que milhares de células estão trabalhando juntas para... Então a ciência está buscando essa explicação. Como? E aí eles dizem, a emergência, que a soma das partes, né, não é igual ao todo. Que o todo é mais do que a soma das partes. Por quê? Ainda não chegaram a falar, olha, existe um espírito que coordena todas as células. Então, eles estão trabalhando para chegar nisso, certo? E aí ele diz, essas células obedecem às instruções do espírito, derivam do elemento primitivo, né, do que todos viemos, e ao longo do milênios de evolução, desde os primeiros estágios do oceano. Então, a vida começou no planeta, com o princípio inteligente, né, aprendendo a lidar com a matéria, onde todos nós surgimos. Assim como uma célula individual se personaliza em uma ameba, como eu mostrei, um organismo unicelular que requer um ambiente adequado e nutrientes para se reproduzir, certo? Então, ao mesmo tempo que cada um de nós aqui está evoluindo como espírito, a gente está, o quê? Qualquer ser vivo está ajudando na cadeia da evolução. O nosso corpo é um ser biológico, que tem milhares de princípios inteligentes evoluindo sob o nosso comando. Por isso que o nosso processo, né, dentro dos reinos, foi um processo longo, né, e demorado. Então, as bilhões de células que compõem nosso veículo de expressão, especializado em suas funções, agora precisam de substâncias específicas, né, água, oxigênio e meios de expressão para se multiplicarem no trabalho específico que o nosso espírito designa. Então, hoje, um conceito muito trabalhado na ciência, né, é a questão do holobioma. Somos seres holobiontes. Que é isso? Holobioma, né? É uma comunidade complexa de organismos que interagem em um determinado ambiente. Então, hoje a ciência procura verificar o seguinte: nós só temos aproximadamente, em termos de número, né, não de volume, 43% do nosso corpo é célula humana. E o restante? O restante são micro-organismos. Né? Então, nós temos, por exemplo, aqui na parte digestória, né, temos um bioma aqui funcionando em simbiose conosco. Quando a gente trabalha bem, vai tudo bem. Quando não trabalha bem, vem os desequilíbrios. E aí é a questão, tá? Como que a gente fez para... A ciência está se questionando. Como que a gente faz milhares de micro-organismos, mais um monte de célula, está formando aquilo que a gente chama de eu, que está sentadinho aqui, ou que está assistindo, né, pela internet. Então, hoje é um desafio para a ciência.
os espíritos, né, já falaram, olha, existe uma agência, um ser espiritual, né? Vou tentar resumir assim, simplificar, porque isso às vezes é muito complicado para as pessoas. Corro o risco aí de criar um problema, mas vamos tentar simplificar. Hoje, um celular. Nós temos um celular, temos a capinha, temos a tela touch, certo? Quando a gente está acionando o celular, a gente está mexendo na capinha, certo? A capinha do celular, aquela protetor da tela, e a gente aciona, manda um comando para o processador dele que processa as informações e devolve um aplicativo, por exemplo. O espírito é o processador, é o que pega toda a informação, é o celular, ok? O corpo físico é a capinha. A tela ali é o corpo espiritual, que fica no meio, entre o nosso, né, nossa ação, o dedo ali, né, acionando o quê? O processo de informação, mandando informação, processando informação e voltando. Então, nós somos espírito, no caso, perispírito, que é o corpo espiritual, e corpo físico. Como estou reduzindo, só para entender. Então, toda vez aqui nós estamos no nosso touch, usando aqui, mandando informação, o ser espiritual que somos, processa a informação e devolve para o corpo. Ok? Se tiver uma tela, né, uma capinha toda trincada, vai mandar informação direto para processar. Você tenta entrar no aplicativo, não consegue. Você tenta ver um vídeo, não consegue também receber informação que ela está, né, te dificultando. Então, se o corpo está quebrado, está com doença, está com problema, não manda informação direito para o espírito, certo? E também não recebe as informações corretamente. Tá? Então, hoje nós somos aí seres holobiônicos, né, que vivemos em uma comunidade complexa, né? Só para vocês terem uma ideia, a jornada evolutiva nossa, né, a vida, o planeta tem 4,5 bilhões de anos e a vida unicelular surgiu aproximadamente depois de 1,5 bilhão de anos. E a jornada com o surgimento da vida, mais ou menos há 3 milhões de séculos, que nós, como princípio espiritual, já encarnando e desencarnando, tá? Um processo que ele vai detalhar, aconselho todos a ler, 3 bilhões de anos. Então, nossos cabelos brancos agora, né, nós somos seres muito antigos, já reencarnando. E fazemos isso, a maioria das vezes, de forma automática e sem consciência. Agora estamos na fase de começar a ter consciência. Por exemplo, uma formiga sabe que existe o reino, né, dos seres humanos? O macaco até conhece, mas ele entende toda a complexidade. Certo? Então, nós, a semelhança desses reinos, estamos começando agora, como o mito da caverna, né? A alegoria da caverna de Platão. Saímos agora da caverna, nossa, existe, veja, a gente enquanto espécie nem sabe que Deus existe, enquanto espécie, temos fé, temos crença, e os espíritos já falam isso no livro dos espíritos. Os espíritos inferiores sentem e adivinham, os superiores conhecem e veem Deus em tudo. Então, nós estamos começando a querer, nessa transição, a ver Deus em tudo. Mas muitas vezes, como a gente vê Deus numa guerra? Decepando criança, queimando. Como vê isso? Então a gente entra em choque, né, e fala, não, espera um pouquinho, tem algo errado aí. Então, por que ele fez desse jeito? O fato é, a vida existe, fomos criados e Deus não nos perguntou se queremos existir. Ponto. Isso fere nosso orgulho? Fere. Nossa, mas eu tenho minha individualidade. Ele não perguntou. Fomos criados por um objetivo, por um propósito. Estamos aqui. Queiramos ou não, a vida vai continuar. Ponto. O homem muitas vezes acreditava que a Terra era o centro do universo. Certo? Isso não impediu que mostrasse que o planeta era só um. Então, acreditar, a gente pode acreditar em tudo. Não quer dizer que as nossas crenças representem a verdade. Então, quem está buscando a verdade, todo dia vai buscar estudos e tentar entender essa realidade. Né? Então, ao longo de bilhões de anos, o organismo unicelulares, né, até chegar no reino nominal, atingindo o raciocínio, vai usando a inteligência para moldar e automatizar. Então, esse é um processo que a gente está buscando a automação todo o tempo. E com as tecnologias a gente está querendo automatizar mais mesmo. É um processo da natureza. Né? Então, desde estímulos nervosos até as respostas imunológicas. Quem aqui está pensando, bate coração, fígado, rins, a respiração? São processos
que a gente conquistou. Então, não foi dado por Deus, eu ganhei um corpo. Não. Esse é o corpo que nós construímos ao longo de evolução e estamos na nossa melhor fase evolutiva. Nunca fomos tão evoluídos quanto agora. Não quer dizer que estamos bons, mas nunca tivemos tão evoluído quanto agora. Então, temos que aproveitar o momento que estamos aqui, porque é uma jornada, né, que está em busca do que? Ele diz, elevar a consciência. Aquilo que a gente, tomamos consciência, somos um ser individual, cooperando no universo, né, em direção ao quê? A consciência cósmica. Então a gente, entendo que é o planetinha, entendo que existe um sistema solar, né, o homem está em busca agora de povoar outros planetas, então a gente está explorando ainda, né, mas precisamos elevar a consciência, estar consciente daquilo que nós fazemos, dos nossos atos. Muitas vezes a gente fala assim, por que eu gosto de tal pessoa? Ou não gosto de tal pessoa? A gente nem consegue identificar. E aí existe muitas vezes o preconceito. Tá? A gente atribui qualidades ou defeitos à pessoa que ela não existe na realidade. Mais existe em nós. Então, quando você torna consciente, você fala, não, eu sou, por exemplo, sentindo inveja. E aí, acho que aquela pessoa é daquele jeito. Mas no fundo, você retira a inveja e você vai verificar que a pessoa não é daquele jeito. Então, os julgamentos que nós fazemos, muitas vezes é porque não estamos conscientes nem do nosso estado emocional. E a ciência mostra que a maioria dos nossos estados psicológicos, eles acontecem simplesmente, sem a gente tomar consciência. Então, a busca agora é ficar consciente. Primeiro, esse corpo aqui é o que a gente consegue controlar. Hoje, a matéria que a gente consegue controlar, e olha, estamos controlando bem? Estamos fazendo bom uso dele? Estamos aprendendo, vamos desencarnar, vai chegar, olha, você podia ter sido melhor aqui, você podia ter feito melhor, agora volta. Mas eu não sabia, não tem importância. O homem da caverna também não sabia, que às vezes, eu estou aqui explorando, imagina um homem primitivo. Aí ele vai lá, está com fome, e pega uma planta, come. O familiar vê, depois de algum tempo morrer. Ele não sabia, desencarnou. O familiar fala, não vamos comer aquela planta. E aí começa a passar culturalmente, olha, aquela planta mata. Mas aquele comeu, desencarnou e reencarnou. Esse é o processo, a evolução, quer a gente goste ou não. A vida está sempre nos estimulando a evolução. Através, como diz, convidando para novos níveis de amor ou através da dor. E André Luiz diz assim, olha, no contexto histórico, os conhecimentos psicológicos são relativamente recentes. Olha o recente dele. Tendo se desenvolvido nos últimos 200 mil anos. Ou seja, é recente mesmo. O planeta tem 4,5 bilhões. Aquilo que a gente conseguiu explorar do universo, dizem que é 15 bilhões de anos. Isso é o que nós exploramos. Como os espíritos falaram, vai pesquisar, vai achar mais, porque é infinito. Então, os conhecimentos que nós estamos adquirindo hoje é para automatizar as aquisições morais, permitindo que a humanidade eleve a sua consciência a um patamar superior. É fazendo bem, ajudando, conhecendo os seus atos de forma consciente, mas não por influência. Eu estou fazendo porque alguém me estimulou. Não, estou fazendo porque eu adquiri consciência que esse caminho é o mais correto, é o mais ético. Por quê? Os espíritos apontam que esse processo vai gerando mutações biológicas, espirituais, energéticas, e por isso a gente fala, os espíritos de luz. Por que espírito de luz? Porque a luz está vibrando numa situação mais leve materialmente, vamos dizer assim. O Sol, ele está lá chocando o hidrogênio, produzindo hélio e emanando. E os espíritos falam, lá é morada de espíritos bem, já inteligências muito desenvolvidas que conseguem, e toda a vida rica biológica no planeta também tem graças à influência do Sol, ou seja, a influência de espíritos que estão vivendo lá, e nós nem imaginamos como esse tipo de vida. Talvez existem algumas comunicações aí, mas ainda não há um consenso. Então, assim, olha que interessante. Ele fala que a formação dos nossos órgãos, no corpo físico e no corpo espiritual, seguindo as necessidades do campo mental, à medida que se adapta, se manifestava no ambiente terrestre. Ou seja, a evolução, o sentido do tato que a gente tem hoje bem desenvolvido, começou, teve essas origens lá nos impulsos ameboides das células celulares, das células nucleares, certo? Que tinha um núcleo.
Ou seja, as células estão experimentando e aí estão conhecendo o mundo, estão tendo o quê? O tato. Nós temos um tato muito mais desenvolvido porque o nosso processador já está mais elaborado, né? A visão teve seu início, né, na sensibilidade de plasma, né, de organismos monocelulares expostos à luz. O olfato começou em animais aquáticos, de estrutura mais simples, à medida que eles reagiam a substâncias presentes no ambiente. O sentido do gosto, né, paladar, surgiu em plantas, algumas das quais possuem pelos viscosos que liberam suco digestivo. As primeiras sensações relacionadas ao sexo apareceram em algas marinhas quando tinham células masculinas e femininas atraídas umas pelas outras, além de uma região sensível que poderíamos considerar uma área secundária da atração sexual. Ou seja, né, hoje existe muito preconceito, vou pegar aqui a questão do sexo. O sexo foi construído por nós, na natureza, né, porém nunca numa linha reta. A evolução nunca é assim, vai por aqui. Ela é com processos como se fosse uma árvore bem ramificada. Aquilo que se adaptou, serviu para o interesse do coletivo, perpetua até hoje. Temos bactérias que estavam desde o começo da formação, né? Aquilo que não faz mais sentido para o contexto do ecossistema do planeta, né, para o ser espiritual, não tem mais por que utilizar, então foi extinto. E aí no planeta, né, ao longo de bilhões de anos, ficaram o quê? As categorias, as formas que estão servindo para esse processo de evolução. O que não foi, né, interessante, foi eliminado. Eliminado a forma, não o ser espiritual. Então essa é a grande diferença. Que todo ser espiritual, toda vida, lembra? Nada se destrói, toda vida se transforma em processo evolutivo. Tá? E aqui, para a gente começar a encerrar a nossa conversa, temos 10 minutinhos, um ponto que ele passa importante que às vezes a gente não entende isso. Quando fala, olha, cuidado, vigiar seu pensamento e sentimento. Parece ter uma pregação moralista. Mas o que os espíritos apontam? As partículas de pensamento. Partículas, ou seja, gera o quê? Influência material. Né? São unidades essenciais que compõem o pensamento e podem ser subdivididas em vários tipos, dependendo das suas características. Assim como os átomos, essas partículas têm vida e poder. Mas são passivas em relação à inteligência que as direciona para o bem ou para o mal. Não vamos entrar nesse método de bem e mal, senão é mais de uma hora de conversa. Mas o fato é, o pensamento, né, ele está plasmando, está gerando, né, impacto no ambiente material, energético. Isso os espíritos apontam, tanto no ambiente realidade espiritual, que a gente chama, né, que está interconectado com a realidade material. Então, por isso de muitos problemas de doença, muitos, não todos, né, ser problemas do quê? Dos pensamentos e sentimentos, como ele diz aqui, do ser espiritual que está evoluindo. Né? Então, as partículas dos pensamentos são moldadas e influenciadas pelos nossos sentimentos, que é uma energia, né, que podem transformá-los em fluidos com diferentes propriedades, como gravitantes, que você começa a atrair para gravitar, ou libertadores, ácidos ou balsâmicos, que aliviam, doce ou amargo, alimentícios, que nos geram energia, ou esgotante, estamos cansados, né? Vivificante ou mortíferos, né? Que gera depressão, que gera uma série de outras coisas. Então, normalmente ninguém entra num processo, por exemplo, depressivo, num dia para a noite. Hoje eu fiquei triste. Aí, amanhã é triste, por sérios fatores, né? Muito complexo. Tem raízes biológicas e tem raízes espirituais. Né? O processo aí da jornada evolutiva do ser. Então ele fala assim, a força do sentimento, como se fosse uma corrente, né? Dá forma e natureza a esses fluidos, que também são chamados de raio da emoção, ou raio do desejo. Eu te odeio. Quando eu te odeio, plasmou no ambiente. E se você faz isso, é igual um rabisco, né? Você pega e faz um rabisquinho simples. Fica lá Você vai outro dia, rabisca mais simples. Outro dia, rabisca simples. Daqui a pouco, aquele que era simples e fraco, de tanto se rabiscar, ficou forte e ficou grande. Tá? Então, depende da intensidade e a constância.
Ou não, você já vai lá e faz um rabiscão bem forte, calcando. Então, mais ou menos isso. Tá? A gente está projetando todo momento. Agora mesmo, estamos pensando, estou cansado, quero ir embora, quero trabalhar, minha conta. Uma série de, no nosso mundo mental, tá? Milhares de sentimentos, não é só um sentimento. Estou preocupado, não estou, como vai ser amanhã, como vai ser hoje, o que eu tenho que fazer depois. Tá? Por isso que os espíritos falam, olha, a meditação, busque a meditação para quê? Para controlar os seus pensamentos, controlar os seus sentimentos. São controláveis sim, através de treino. Né? Alguém aqui já nasceu sabendo ler e escrever? E ele diz, André Luiz, no livro, fala assim, então, de tanto treinar a leitura, né, quando criança, repetir, esforçar, que hoje vocês batem o olho ali e já conseguem ler as palavras. Mas notem, como a gente faz isso? Notem como nós somos seres inconscientes ainda. Quem sabe responder quanto é 1 mais 1 aqui? Todo mundo, não é? Fácil, não é? Como que nós fizemos isso? Como que a gente sabe que 1 mais 1 é 2? A gente sabe a resposta. Mas como fizemos isso? Eu tenho que evocar uma memória que eu aprendi lá na escola. Mas como que a gente evoca essa memória? Fisicamente mesmo, no corpo. Esse mecanismo é automático, a gente aprendeu ao longo da evolução e hoje como dirigir, né? Quando você está aprendendo a dirigir, o que eu faço primeiro? Depois você aprendeu a dirigir, você está lá conversando, dirigindo, parou na frente do semáforo, nem percebeu. Tá? Claro que é por isso que tem muito acidente, a pessoa não percebe, passa no vermelho e bate. Então tem atividades que precisam estar focadas. Né? Então ele diz assim, esses fluidos mentais carregam não apenas as disposições mentais das criaturas, mas também, notem, as imagens que transitam entre os cérebros afins pela reflexão natural incessante. Somos uma antena de Wi-Fi fazendo download, né? Download do que tem. Daqui assistimos uma televisão, uma cena forte, que não impactou na gente, gerou uma emoção e impactou nosso ambiente físico, nosso ambiente, né? E emanamos para o mundo novamente. Então, imagens, né? Como fazendo download aí do YouTube. Tá? Isso já acontece. No WhatsApp e uma série de outros. Nós somos seres agora quase virtuais. Né? Cada vez mais estamos se virtualizando. Que é o poder mental. Aí a questão é fazer a seleção do joio e do trigo. Isso vai ser bom para mim? Vai me impactar emocionalmente para uma evolução? Desenvolvimento da consciência ou vai me escravizar? A natureza deixa tudo. Na evolução falamos que a natureza não vai por esse caminho que está certo. Ela vai permitir, você quer se alimentar de guerra e ódio? Vai trazer consequências. Tem centro espírita, por exemplo, pregando, né, no passado, não, cada um tem que ter direito à sua arma, se você tem que ter que se defender dentro de um centro espírita. Está totalmente contraditório com a proposta que os espíritos apresentam. Mas os amigos espirituais deixaram a pessoa, né, influenciar aquela multidão falando, pegue a arma, né? Deixaram, porque a evolução, tudo vai gerar evolução. E, dentro de um contexto maior, os espíritos falam, existem leis de causa e efeito que vão harmonizando e cada um vai segundo as suas obras. Jesus diz, cada um segundo as suas obras. Né? Vamos pôr uma vírgula. A cada um segundo, suas obras. Um gracejo. Ou seja, em todo momento a gente está pensando e já está gerando obras. Então, conforme os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Temos que ter controle. Se eu falar, eu não presto, né? Eu sou um nada, todo dia, daqui a pouco você vai ser um nada mesmo. E a vida vai te dar dor, sofrimento para falar, olha, não é assim. Você vai evoluir. Tá? Então, quanto de dor e sofrimento ainda precisamos para poder sair deste patamar que nos encontramos para algo melhor. Então, eles dizem assim, as ideias progressistas, né, originam-se de espíritos superiores, e são transmitidas aos habitantes da Terra, influenciando o desenvolvimento da civilização. Para a reflexão das ideias, cria-se um círculo de força entre os planos espiritual e terreno. Então existem muitas pessoas criando guerra, destruindo. Existe. Querendo usar a tecnologia para causar morte. Existe. Mas também existem espíritos falando, olha, vamos gerar progresso, vamos gerar evolução. Com quem nós nos ligamos? E aí é um trabalho que hoje estamos conscientes de falar, não, vou tentar me ligar com aquilo, e a proposta espírita é essa. À medida que as almas, nós evoluímos e se distanciamos daquilo que éramos na animalidade, o amor assume dimensões mais elevadas. Para aqueles que se tornam mais virtuosos, notem, primeiro a gente se torna virtuoso, ação, e temos a reação, o amor.
Não é assim, quando chegar o amor eu vou ser feliz. Não. O amor é uma ação que nós estamos construindo, que os animais, né, na escala evolutiva, têm um nível de cuidado com os seus filhos, prole, né, que a gente fala, não, isso é o amor. Existe um princípio, mas a gente verifica que às vezes até pela comida, ou o macho, né, a fêmea, às vezes até ataca o filhote. Né? Em determinados reinos até mata. Então, assim, existe um princípio, mas não está bem desenvolvido. No reino humano, a gente é capaz até de amar quem a gente não conhece. Se dedicar a uma causa no futuro. Eu vou trabalhar pelo bem da humanidade. Eu nem sei quem é essa humanidade, não tenho nada a ver com essa humanidade do futuro. Eu estou fazendo algo que não vai impactar nem na vida minha, dos meus filhos, mas a próxima geração. Então a gente pensa coletivamente, sai de si, né, e volta para o todo. E aí quando a gente fala, beleza, então quando eu reencarnar eu vou pegar esse mundo melhor, porque eu ajudei a trabalhar. Então não fica em vão, mas não quer dizer que a gente tem que fazer isso pensado, né? Vou fazer isso porque na próxima encarnação, mas é um fato, certo? E aí eles dizem assim, finalizando, para outros cujas emoções são mais complexas, esse negócio de amar, né? Perdoar, isso daí é muito difícil, né? O amor pode ser mal direcionado e transformado em busca incessante de prazer egocêntrico, centrado em si. Então, na faixa evolutiva, fomos todos criados, né? E foi necessário ter isso, essa energia, para nos impulsionar. Agora a vida está nos convidando a deixarmos de ser egocêntricos e colocar uma energia pensando no bem coletivo. Então é um exercício, vai ser difícil, porque bilhares de anos, trabalhamos só pensando no nosso progresso, no meu. Agora, talvez é a primeira encarnação, eu risco dizer aqui, que estamos buscando um estudo sobre a espiritualidade de uma forma sem ser muito unilateral. André Luiz ainda narra nesse livro que os homens primitivos, quando desencarnavam, porque os animais, quando desencarnam, eles automaticamente, por um ciclo, eles já reencarnam. Algumas situações específicas, eles são aproveitados pelos amigos espirituais em ambientes espirituais. Mas a maioria reencarna no processo automático. Tá? Os homens primitivos, que deixaram um pouquinho acima dos animais, ele diz, quando desencarna, fica tão assustado com a realidade espiritual que ele volta lá para a caverna, perto dos seus, e começa um processo de simbiose, né? Uma obsessão ali, sem perceber, querendo voltar para a Terra. Estão esperando já a procriação para poder reencarnar. Né? Porque ele não sabe lidar com o mundo espiritual. E assim foi feito quando a gente criou religiões, criou culturas, né? E ele explora muito bem isso. De sacrifícios, ou seja, materializamos a religião da prosperidade. Olha, Deus criou aqui para você ser rico na terra, né? Doa isso daqui que Deus vai te abençoar, te dando, né, riquezas. E a gente tenta materializar isso até hoje, né? Então, a busca por algo a mais do que a gente já tem, como falou, é um trabalho, né? É um trabalho. E finalizando, a última questão de O Livro dos Espíritos. Eu acho assim muito importante que o Livro dos Espíritos e André Luiz, né, as obras básicas, foram complementadas, muitas delas, por pontos aí da coleção André Luiz. Eu gostaria de encerrar com uma das questões que eu acho mais profundas que os Espíritos colocaram, que é a questão 540, né, sobre os fenômenos da natureza. E Allan Kardec pergunta assim: os Espíritos que exerceram ação nos fenômenos da natureza, por exemplo, uma tempestade, né, operam com conhecimento de causa, sabe o que estão fazendo? Usando o seu livre-arbítrio? Ou por efeito de um instintivo ou um impulso irrefletido, né, automático? Como que é? E os Espíritos respondem: uns com conhecimento de causa sabem o que estão fazendo, outros não sabem o que estão fazendo, só estão fazendo. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas milhares de animais que pouco a pouco fazem surgir, né, do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial, um fim com objetivo? E que essa transformação da superfície do globo não seja necessária uma harmonia geral? Olha, a transformação aqui tem impacto pro coletivo, não é para você. É pro coletivo, então é permitido. E aí ele diz assim, entretanto, né, esse trabalho são animais de ínfima ordem, né, bem simples, que executam essas obras.
provendo simplesmente as suas necessidades, simplesmente estão vivendo, comendo, se alimentando, né? E se reproduzindo. E sem suspeitarem, nem sabem, de que são instrumentos de Deus para a evolução. Né? Pois bem, olha que interessante. Do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo do seu pleno do livre-arbítrio, né? Olha, posso fazer o que eu quiser. Não, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente, ou seja, é de forma automática, né? Sem saber, como a gente está fazendo com o coração hoje, né? Está batendo de forma automática, inconsciente, não está falando bate o coração. Então, simplesmente, né, se constituem os agentes do mecanismo divino. Então, primeiramente, esses espíritos executam, vive. Mais tarde, quando as suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. É o que está acontecendo. O homem agora não está só se adaptando à pressão seletiva, né, à seleção natural, ele está também causando mudança no ecossistema. Então está dirigindo, sim, através da genética, modificando formas, modificando corpos, aperfeiçoando, né? Com a tecnologia de inteligência artificial vai evoluir muita coisa, né? Então faz parte. Começamos as questões da vida material, e depois poderão dirigi-las no mundo moral, que é, vamos determinar a evolução, né? Como os espíritos mais evoluídos estão determinando nós. Então esse é um processo, né? Que estamos, e aí ele finaliza, olha essa frase: é assim que tudo serve, não é quase tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Desde um átomo primitivo, não este átomo, um átomo primitivo, né? Até o arcanjo que é um ser espiritual superior, bem desenvolvido. Então, do átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Cada átomo vai se tornar um espírito puro? Sim. Mas e onde vai pôr? O universo é infinito. Veja, nossa limitação fala, não, pera um pouquinho. Então, numa gota, 1 ml de água, o número de átomos é absurdo, né? Então, para a gente ver, como vimos a imagem no começo, né? Bilhares de planetas, né? 4% do espaço conhecido. Ou seja, nós temos que avançar no entendimento. Tá? O universo é muito mais complexo do que a gente imagina. Encontrar o nosso papel, né? O que a gente faz. Então ele fala, admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então eu gostaria de encerrar com essa questão do livro dos espíritos, e saber que assim, nós estamos agora, né, na nossa melhor fase. Não quer dizer que já não poderíamos estar melhor. Aí cabe cada um de nós analisar e verificar, né, o que eu posso fazer para me tornar mais consciente, né, na minha vida, né, e em busca do que eles colocam. O amor, né, a caridade e outros princípios que nos deixam menos egoístas, né, e mais espiritualizados. Então agradeço aí a paciência de vocês, né, que tenhamos aí um bom dia. Agora acho que vai para o encerramento. Eu quero agradecer a todos que estão presencialmente e as pessoas que estão online, e nós vamos finalizar a palestra com uma oração. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta manhã, que o Senhor abençoe este domingo, trazendo paz, serenidade, para que possamos iniciar a semana bem, com todas as divergências, as dificuldades, que possamos superá-las a cada dia. Obrigado, Senhor, pela vida e por estarmos aqui, diante de Ti. Que assim seja. Então, muito obrigada a todos.